irmãos e irmãs do canal Seguindo com Maria. Escute até o final essa homilia da solenidade da Sagrada Família do dia 27/12/2020 da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio com o Padre João Gabriel. Uma homilia extraordinária. Sempre no domingo da oitava de Natal, a liturgia se volta para a família de Nazaré. E mais uma vez voltamos nosso olhar para a gruta de Belém. Os pastores que ao receberem o anúncio do anjo, acorrem apressadamente à gruta, encontrando Maria, José e o menino deitado na manjedoura. A revelação de Deus foi através de uma família humana. Poderia ter simplesmente Jesus aparecido neste mundo, mas não, nasceu de uma mãe, precisou de um pai, de um lar, de uma vida familiar. E por isso a família humana tornou-se ícone de Deus. Deus que é trindade, é comunhão de amor, e a família é uma expressão que reflete o mistério insondável de Deus. Homem e mulher, criados à imagem de Deus, tornam-se no matrimônio uma só carne, isto é, uma comunhão de amor que gera uma vida nova. A família humana, num certo sentido, é ícone da Trindade, pelo amor interpessoal e pela fecundidade do amor. Em primeiro lugar, a festa de hoje mostra claramente que a família é sagrada. Meus amados irmãos e irmãs, a família não é simplesmente uma realidade cultural, social, antropológica. Ela é, acima de tudo, uma realidade teológica, isto é, ela pertence ao plano de Deus para a humanidade. E Deus nos mostra isso desde a criação, pois Ele pensou, e o pensar para Deus é criar. Ele pensou então a humanidade como homem e mulher, e determinou que o homem não estivesse sozinho. E desde o princípio, a primeira palavra do homem foi uma declaração de amor à mulher. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E se Cristo, que veio a este mundo para levar à plenitude tudo quanto o Pai sonhou desde o princípio, assumiu e santificou a família, de modo que se ela já era santa, porque fazia parte do plano de Deus, mais santa ainda tornou-se, porque assumida e santificada pelo Cristo Jesus, e feita por Ele, sinal da Igreja e do reino de Deus. Também como nos diz São Cirilo de Alexandria, nosso Salvador foi às bodas de Caná, para santificar o princípio da geração humana. E é o que recorda o Evangelho de hoje, mostrando o Senhor Jesus no seio familiar, como qualquer criança, submisso aos seus pais no dia a dia. E é também o que nos mostra a carta aos Colossenses, que nos diz assim: Irmãos, vós sois amados por Deus, sois seus santos eleitos, revesti-vos de uma sincera misericórdia, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E nesse mesmo sentido nos diz assim São José Maria sobre o matrimônio. Para um cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social,
e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural. Sacramento grande em Cristo e na Igreja, como diz São Paulo, e ao mesmo tempo e inseparavelmente contrato que um homem e uma mulher estabelecem para sempre. Porque queiramos ou não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel, sinal sagrado que santifica a ação de Jesus, que se apossa da alma dos que se casam e os convida a segui-lo, transformando toda a vida matrimonial em um caminho divino sobre a terra. Meus amados irmãos e irmãs, tudo isso que ouvimos agora e já meditamos, ouvindo da própria palavra de Deus, dos santos, como dissemos aqui, São Cirilo de Alexandria, São José Maria, atestando sobre a santidade da vida matrimonial. Seja algo querido por Deus desde o princípio, criando o homem para a mulher e a mulher para o homem, colocando essa união como algo sagrado, e depois santificando mais ainda, como quando Cristo veio e fez parte de uma família. Seja algo grandiosíssimo, um caminho de santidade, como nos disse aqui São José Maria. É um caminho também de santificação, é uma vocação, é um chamado de Deus a viver uma vida matrimonial, de se entregarem totalmente de um ao outro, de um homem se entregar totalmente à sua esposa, de uma esposa de se entregar totalmente para o seu esposo, de ambos serem abertos à vida, de terem os filhos, de gerarem os filhos, assim se Deus permitir, e quanto Deus permitir, mas não só gerar os filhos, educá-los. Mas educá-los como? Educá-los para o céu, educá-los na fé, para que sigam o caminho de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para a família. E com todo respeito àqueles que pensam de modo diferente, mas jamais podemos, meus amados irmãos e irmãs, aceitar um conceito de família diverso daquele que a palavra de Deus nos apresenta. Podem dizer que somos atrasados ou quadrados, mas precisamos ser fiéis à palavra de Deus, que é sempre nova e atual. E não nos iludamos. A igreja somente será fiel ao homem se for absolutamente fiel a Cristo. E deve ser fidelíssima neste tema tão decisivo para a humanidade. Destruir e desvirtuar a família é colocar em perigo a própria humanidade, o próprio tecido social. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a família cada dia mais é atacada, querendo destruir essa célula fundamental da nossa sociedade, querida por Deus, que é a família. E é claro que isso não acontece de forma esporádica, caótica. É óbvio que tudo isso é arquitetado, é desejado, é armado para destruir a família. Porque se destruindo a família, se pode tudo neste mundo, se controla tudo e a todos. Porque a família é o lugar onde nós nos sentimos amparados, amados, ou pelo menos devemos sentir assim. Esse deve ser o nosso lugar de referência. Por exemplo, se pensarmos ainda no século XIX, podemos dizer um grande pensador, mas ateu e materialista, Karl Marx, que influenciou tantos outros na sua teoria marxista, comunista, socialista, até os dias de hoje, inclusive e infelizmente dentro da igreja. Mas o que dizia ele? A princípio, no começo dos seus estudos, ele achava e defendia que a história era governada pela luta de classes. Ou seja, tudo no mundo se voltava pela luta de classes. Que se deveria então a revolução ser feita pelo proletariado, trabalhador, que deveria tomar
então posse daqueles que detinham então os meios de produção. Era isso que ele defendia. Então deveria ter essa guerra entre o proletário e aquele que era o detentor dos meios de produção. Se tomar tudo e se dividir tudo. E muitos pensaram isso até pouco tempo. Podemos ver agora a Revolução na Venezuela, mas a Revolução Cubana, a Revolução Russa e tantos outros lugares, na China. Mas, no final da sua vida, Karl Marx defende uma coisa um pouco diferente. Ele começa a ver não simplesmente as coisas pelo âmbito da luta de classes, mas ele defende então que no princípio do mundo, nas coisas, ou seja, as relações eram livres. Homem e mulher viviam como queriam, se reproduziam, mas não se tinham laços nenhum, e que de repente um homem quis então tomar uma mulher para si, escravizá-la e colocá-la dentro da sua casa. Diz ele então que aí surgiu a família. Então, para se voltar à origem, deveria se destruir a família. É interessante que esse livro foi escrito, e ele nem terminou esse livro, no final da sua vida, foi publicado, mas se percebeu isso muitos anos depois. Ou seja, quando se foram querer a revolução cultural, querer destruir as famílias, o feminismo, desconfigurar a pessoa da mulher, desvincular o sexo do amor, na revolução sexual, querendo de fato destruir as famílias, o laço familiar, o aborto, como sendo também produto disso, e por fim o que vemos hoje, a ideologia de gênero, que com a ideologia de gênero tudo pode, não tem mais limite. Alguém se determina aquilo que é e pode se mudar todos os dias, conforme a sua vontade. Hoje eu me sinto homem, amanhã eu me sinto mulher, mas amanhã eu sou uma mulher que gosta de mulher também, ou que gosta de homem. Ou seja, tudo pode. Como vemos, por exemplo, as coisas mais esdrúxulas. Por exemplo, uma mulher que casa civilmente com 2 homens. Ou um homem que casa civilmente com 2 mulheres. Recentemente, como eu vi, uma mulher que casa com o seu animal civilmente. Ou com um objeto. Você não tem limite para isso tudo. E nós, às vezes, passamos por isso e às vezes ouvimos falar sobre ideologia de gênero e vemos como algo distante de nós. Mas não, isso veio para destruir as nossas famílias, a começar pelas nossas crianças. Porque, de certa forma, podemos dizer, uma grande parte, talvez não todo, mas uma grande parte, os adultos já percebem a relação das coisas. Mas, se pegarem as crianças e forem colocando isso na cabeça dessas crianças, tudo isso que não tem limite. Se é o que você quiser. Vai colocando isso aos poucos na educação infantil, e ela cresce com isso, se cresce nem sabendo ser aquilo que é. E por isso, então, querem aprovar, por exemplo, a ideologia de gênero para nossas crianças, na educação, obrigatória, para fazer parte dessa engenharia toda e se destruir as nossas famílias. Meus amados irmãos e irmãs, diante disso tudo que vemos hoje, de que ouvimos aqui hoje, essa palavra de Deus que quer nos levantar hoje, parece às vezes um pouco negativo, mas pelo contrário, nosso Senhor quer levantar hoje as nossas famílias, fortalecer cada vez mais as nossas famílias, porque essa será a nossa resposta a este mundo. Quanto mais os jovens hoje quiserem formar famílias de fato católicas, quanto mais as famílias já existentes quiserem viver aquilo de fato que Deus planejou para a família, essa sim é a resposta. A vida santificada dentro do matrimônio é a resposta para esse mundo que quer destruir a família. Essa é a nossa parte que devemos fazer. Educar os nossos filhos na fé, para que possam crescer cada vez mais com piedade, com uma doutrina fortificada, para que possam ir assim, construindo famílias cada vez mais,
Ou seja, não podemos colocar a perder tudo. Porque a televisão está aí, os meios de comunicação, todos prontos para destruir nossas famílias. Colocando como normal tudo isso que falamos aqui. Então devemos rezar muito, mas colocar em prática também. Viver o plano de Deus para a nossa família no dia a dia. O homem de fato, o esposo sendo um homem de fato, tomando o seu lugar. A mulher também no serviço para o esposo, colocando-se no seu lugar. Educando os filhos pelo exemplo, pelo amor mútuo, pela entrega total um pelo outro. É assim que vamos fortificar as nossas famílias, fortificar esse mundo. Ou seja, claro, podemos fazer buscar no meio político muitas alternativas. Não adianta nada buscar as coisas para fora, se na nossa família nós não nos fortificamos, não vivemos aquilo que temos que viver. Buscar aquilo que é necessário, sim, nos meios possíveis, mas viver de fato aquilo que Deus tem para nós. É isso que devemos pedir hoje a essa Sagrada Família de Nazaré. As forças necessárias, a graça necessária para vivermos o nosso dia a dia, de uma entrega total. Porque às vezes podemos ouvir assim, aqui termino, nossa, mas hoje ter família é muito difícil. Ter filhos é muito difícil. Os amados irmãos e irmãs, ter filho, cuidar de uma família era difícil para os meus avós, meus bisavós. Tinham 10, 12 filhos, 15 filhos, não tinham geladeira, não tinham energia elétrica. Não tinha nada da tecnologia que temos hoje, não tinha fralda descartável. Para eles sim era difícil. Ou seja, assumir de fato aquilo que temos que viver. Para que eu também, como sacerdote, possa entregar a minha vida para a minha família, que são vocês. Ou seja, assim como o pai de família entrega a sua filha, sua família para a sua família, o sacerdote em espelho também entrega a sua vida por todos os seus filhos. Possamos assim chegarmos um dia a fazer a vontade de Deus e chegarmos um dia no céu e dizer assim: Senhor, fizemos aquilo que pudemos. Com a sua graça tentamos corresponder e que assim seja. Que não Deus que irá cobrar de nós isso, não possamos deixar para trás nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.